Boa tarde a todos e a todas. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Laninha Figueiredo, né? Vocês devem estar estranhando meu rostinho aqui hoje, nesse programa maravilhoso, esse podcast chamado Pode Isso, Dona Deia. Eu não sou Dona Deia, né? Sou a Laninha Figueiredo, mas hoje eu estou aqui tendo o prazer de apresentar esse programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, né, às 17 horas. E eu vou estar recebendo duas convidadas super ilustres, né? Uma delas já se encontra aqui diante de mim, que é justamente a dona, né? Dona Deia, dona do podcast. E uma amiga nossa, advogada super querida, que vai ter a oportunidade de se apresentar quando chegar e que está a caminho, né? Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Já que as pessoas estão vendo meu rostinho diferente, antes de passar a palavra para Dona Andréia. Bom, meu nome é Elaine, mas as pessoas já me conhecem mesmo como Laninha Figueiredo. E eu sou educadora, né? Minha formação é na área contábil e de gestão. Sou palestrante. Estou presidente do coletivo de mães, o primeiro coletivo de mães que acolhe filhos não só autistas, mas de pessoas com deficiência, amigo dos autistas reunidos, a Mari Educa, né? Faço parte também do Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência de Duque de Caxias. Faço parte da comissão da OAB aqui de Duque de Caxias, da Comissão da Pessoa com Deficiência. Vou resumir um pouquinho. Tive o prazer de participar agora, na semana passada, da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sobre a qual a gente também vai fazer alguns comentários ao longo desse podcast, né? Eu acho que, apesar de ter sido, assim, uma situação diferenciada, vai ficar muito rico de informações e acredito que vocês vão gostar bastante. Então, a gente vai fazer tipo um bate-bola e, nesse momento, eu vou cumprimentar, né, a Dona Andréia, minha primeira convidada aqui. Primeiramente, já agradecendo por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui e te pedindo para você se apresentar mais uma vez, né? Porque hoje você está meio que do outro lado aí, falar um pouquinho também sobre as suas ações, sobre o que você tem feito, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. É isso aí, né? Para quem não me conhece, né, Laninha? Eu sou a Andréia, agora mais conhecida como Andréia da Marchinha, né? Pelo projeto que nós temos aqui no município. Eu, primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que vocês aqui também estão me dando de ser convidada, estar aqui nessa programação, muito abençoada. Nem sempre a gente pode estar presente nesses dias, mas quando possível, quando alguém me chama, eu estou aqui também. E dizer que é uma satisfação de estar aqui falando com vocês desses assuntos maravilhosos aqui que a gente vai citar hoje, inclusive até falando por que nós vamos agregar o tema esse ano da inclusão dentro do projeto da Marchinha. Certo. A nossa outra convidada acabou de chegar, a doutora Lívia Vale. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Chegou em tempo, né? Na hora de passar a palavra para ela. Bem. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Foi corrido? Chegou linda, leve e solta, né? Nem parece que veio correndo. Na verdade, chegou pleníssima. Chegou pleníssima. Veio correndo mesmo, né? Vou pedir a doutora Lívia, então, para já se apresentar. Já chega nos conformes, já chega falando como todo advogado gosta. Chega chegando. Não é verdade? Já chega falando, se apresentando, porque a doutora Lívia é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né? Como eu falei para você, uma pessoa extremamente séria, porque em todos os locais, em todas as profissões, em todos os vieses, a gente tem todo tipo de pessoa, né? E aí a gente tem uma pessoa aqui séria, uma pessoa com muitas condições de trazer informações importantes, uma pessoa que desenvolve ações que também vão nos interessar bastante ao longo da conversa, a gente vai ter oportunidade. E aí eu quero que ela se apresente, fale um pouquinho sobre o que ela faz, inclusive também em defesa das pessoas vítimas de violência, né, que eu estava conversando com a Andréia ali. Fica à vontade, pode se apresentar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a presença, de estar aqui presente com vocês, meio que corrido, mas é sempre um prazer dizer que estar aqui com a Elaine, né, que todo mundo conhece como Laninha, para mim que é um grande privilégio, porque ela é uma mulher que eu admiro,
por toda a história, por toda a trajetória, como professora, como educadora, como mãe, como ativista nas causas das crianças e adolescentes e adultos autistas. Com ela eu aprendi, com ela eu entendi o que é inclusão, com ela foi que eu... E isso é verdade, tá, Elaine? A gente permeia por muitos espaços na advocacia, né? Eu sempre atuei nas varas de família, e dentro dessas questões familiares, a gente sempre se depara com inúmeros problemas, inúmeras situações, né? Como ela falou, eu também atuo na área de violência contra a mulher, que é um ambiente, infelizmente, onde a gente presencia tantas coisas ruins, né, de convivências familiares, onde, às vezes, essas mulheres, inclusive, que se chamam atípicas, a Laninha não gosta muito, né, Laninha, desse termo atípica, eu também acho que não é tão adequado assim. Eu acho que essas mães são mães mais do que especiais, essas crianças que não são atípicas, elas são crianças e adolescentes que precisam de atenção, com muito mais, um olhar muito mais específico para elas, mas não atípicas, né? Mas, enfim, a gente se adequa aos termos. E dentro desses ambientes a gente encontra uma série de conflitos, né? Dentro desses conflitos, as situações de crianças que têm deficiências, sejam elas quais forem. E às vezes essas famílias não estão preparadas e muitas vezes as mulheres são abandonadas com essas crianças. Então a situação de violência aí, ela fica grave, muito mais grave em função disso, porque além de todo o conflito familiar, o abandono é um abandono afetivo, que para mim é muito pior, inclusive, porque o abandono material, essa mãe ela vai buscar, ela vai lutar, ela vai buscar de todas as formas suprir uma necessidade, ainda que ela não chegue ao que ela realmente essa família mereça, mas ela ainda supre agora o abandono emocional. E aí quem fica abandonada? Não só as crianças, a própria mulher. Então essa violência é uma violência que traduz toda uma angústia que já começa a partir daí, né? Então a gente, quando lida com as questões de família, a gente vai lidar com todas as dores dessas famílias, né? Não quando você trabalha com a questão do divórcio, bens, ok, se isso fosse apenas uma solução amigável, né, que não gerasse tantos danos maiores a essa família, ou à mulher, ou ao próprio homem que está se separando, a gente nunca sabe ali quais são de fato as situações que geraram esses conflitos, mas quando tem filhos, as coisas são muito mais delicadas, né? Então, a gente acaba emocionalmente se envolvendo com todas essas coisas, porque a gente que lida com vida, né, que lida com emoção, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? E aí a gente precisa ter um olhar humano para qualquer que seja essa situação. Então, nessa questão das crianças autistas, Elaine tem um filho, 2 filhos, né, Elaine? E com ela a gente foi aprendendo todo esse conhecimento. Óbvio que ela é expert, então eu não ouso falar detalhadamente sobre nenhuma situação, mas ela faz com que a gente passou a ter um olhar muito mais empático, muito mais cuidadoso nas falas. Aí às vezes dizer assim, não é assim que se fala, porque às vezes a gente vai em determinados lugares, as pessoas usam um vocabulário, se direcionam a essas crianças e adolescentes e as mães dessas crianças de uma forma equivocada. Então eu sempre falo, Elaine, qual o caminho correto? Como é que a gente tem que caminhar? Então a minha presença com ela é de fato para dar um suporte, para ver toda essa estrutura junto com ela e desbravando alguns caminhos, e são situações que nos deixam muito impactadas, né? Principalmente quando a gente ouve relato de tantas mães. Ela tem o marido dela, que é uma pessoa presente, que dá o suporte, que acompanha. Que mas entende, muitas, né? Que entende. Que entende, né? Que entende e que, de fato, tem com ela o mesmo olhar. Que poderia não ter. Exatamente. Que poderia não ter. Mas muitas mães não têm Muitas mais mães não têm. os seus esposos. E a Andréia, até retornando aqui a palavra para ela, a Andréia também já esteve conselheira tutelar, né? A Andréia Eu me também lembrei tem dela.
A Andréia também certamente tem relatos de Sim. histórias nesse contexto. E aí eu até vou te pedir que possa relatar alguma situação específica, porque a gente vem falando das questões dos problemas, né? É interessante como o formato se desenha, né? Sim. A gente vem falando dos problemas, das questões, mas a gente fala também de ações e de busca de soluções. Então, como é que a gente vai caminhando e permeando todo esse contexto? Então, interessante vocês falando que esse projeto Marchinha para Jesus, né, que está aqui, ele já existe há mais de 15 anos, né? Mas o tema inclusão está recente. Por quê? Porque a gente não quis? Não, é justamente isso que a doutora acabou de falar aqui. Às vezes é a falta do conhecimento, é não entender esse universo. E eu só pude entender, de fato, esse universo quando eu entrei, estive como conselheira tutelar, porque eu lidei com 5.000 famílias, né? E dentro dessas 5, na minha gestão, e dentro dessas 5.000 famílias, no período em que eu estive como conselheira, eu tive inúmeros casos. E teve um caso de autismo, né? Que assim, ninguém sabia, a mãe tinha desconhecimento, todo mundo. E a escola e todas as pessoas que estavam em volta tratavam aquela criança como ela fosse uma criança normal não é, aí, tá vendo? Eu não consigo. Exato, eu já fala como você sabe. As falas e depois eu faço a intervenção. Pode falar, eu já me liguei. Conta a história. Tratava como se fosse uma criança normal, que a gente sabe que não é assim que chama. Depois você corrige. Sim. Mas aí, o que eu entendi naquilo ali? Eu pensei assim, poxa, se ela está tendo esse comportamento, alguma coisa está acontecendo. Sim, então, claro. Eu fui assim, a única pessoa naquele contexto todo, mesmo assim, desbaratinada no tema, mesmo sem entender do tema. Que tinha algo diferente. Diferente. Eu pensei assim, não, peraí, vamos tentar fazer de outra forma. Vamos tentar chamar uma educadora, chamar um técnico, chamar um profissional, chamar pessoas que entendam do assunto. E, de fato, eu tive que meio que buscar as informações, porque o município não me dava esse suporte. O conselheiro tutelar, para quem não sabe, passa por 5... Nós temos 5 cursos durante o ano. Nós fazemos, de 3 em 3 meses, fazemos uma capacitação. Em todas elas, eu não tive nenhuma capacitação que falasse do tema. Que é uma falha, você vê como é importante, né? Você entende? Pra gente levar como que foi o que ela estava falando, e a gente sempre fala. O importante em qualquer espaço que a gente esteja é lutar por políticas públicas. Sim. Exatamente, chegou no ponto. Porque a política pública, ela vai fazer com que qualquer espaço que esteja acontecendo tenha a obrigatoriedade daquela informação, da aplicabilidade daquela lei, porque a lei ela existe, mas é preciso que ela seja implementada, e as políticas públicas têm que estar num calendário específico. Exatamente. Ela tem que estar à disposição da sociedade. E se não tem a política pública, meio que, entre aspas, diz assim, eu não tenho o município diz pra gente assim, eu não tenho obrigação de te ensinar isso. Sim. Porque, poxa, 5 capacitações em cada ano, e nenhuma delas falar do tema, e nenhuma das estatísticas das capacitações. Missão, né? E nenhuma das estatísticas. Eu tô falando isso assim, porque eu fiz essa reflexão quando eu estava com aquela criança na minha frente. Sim. Eu com tanto certificado na mão, que eu tenho um monte, mas assim, nenhum deles estava falando sobre o tema. E aí eu pensei assim, poxa, não tinha estatística sobre isso, não tinha onde que predomina mais, onde que predomina menos, quais são o que você faz, o que o conselheiro vai fazer diante de uma situação dessa, qual é o seu posicionamento, quem você busca. Exatamente. Orientação no município, aonde você vai. Olha, isso que você está falando é tão sério, porque é o seguinte, as pessoas dizem assim, nossa, nunca tiveram tantas crianças e tantos diagnósticos de autismo. Sempre teve. Mas não tinha estatística. O grande problema é que muitas pessoas foram tratadas ao longo da vida como é um desligado. Era não isso tem que eu conhecimento. É isso aí. É a família que não sabe educar. Tem problema de nervos, birra. Isso, exatamente. Então, nesse caso, essa criança, ela estava, entre aspas, atrapalhando toda a estrutura que estava caminhando bem. Familiar, escolar. E eu não sei porquê.
eu vou dizer até que foi uma inspiração divina de ter caído no meu plantão esse tema para que eu pudesse enxergar também. Sim. Despertar, porque nem eu estava enxergando isso. Sim. E nem por maldade, porque não me foi A falta da vivência também acaba, Também. a gente erra também pelo desconhecimento. Aí eu vou comentar, assim, primeiro a fala da doutora Lívia, né, com a questão do termo atípica. De fato, eu contesto isso em todos os locais e eu acho que é importante até justificar. Eu não gosto do termo mãe atípica. Não é nem a pessoa com deficiência, né? Mas as pessoas falam muito de... Primeiro que virou moda agora, mãe atípica. As pessoas estão levantando esse jargão com outras finalidades, né? Que a gente não vai discorrer sobre isso aqui agora, porque levaria muito tempo. Mas eu não gosto do termo mãe atípica, por quê? Porque eu não me considero uma mãe atípica, eu me considero uma mãe. Sim. Como você Como é mãe, todas como as ela é mãe. mães. Exatamente. Como Eu não todas sou as mãe mães. atípica, eu não tenho nada de diferente de outra mãe. Eu gerei, eu fiquei grávida, eu passei pelo parto, o que foi diferente? Entendeu? Então, assim, eu Já não sou começa atípica. aí, né? O meu filho é diferente, tem algumas características específicas. Isso não faz de mim menos mãe, nem mais mãe. Exatamente. Eu até deveria, se fosse o caso, ser considerada melhor. Então, por quê? Porque eu faço mais coisas, eu consigo me virar nos 30, coisa que talvez outras pessoas não conseguissem. Mas eu não me acho melhor do que ninguém, nem sou pior. Né? Eu sou apenas uma mãe, como outra mãe é mãe também. Os filhos é que têm as suas características, como todos os seres humanos têm. Todos nós, mesmo quem é mãe, quem é pai, um dia foi filho, ou ainda é. Então, assim, somos todos seres humanos. Então, quando esse olhar passar a existir e não houver essa diferenciação, você já não rotular a pessoa, isso já vai viabilizar um caminho para que a gente possa chegar, de fato, na inclusão. E com relação ao que você falou, né, as pessoas neurotípicas, né, as pessoas que têm neurodivergentes, né, ou com alguma deficiência, de fato, muitas delas não são aparentes, as pessoas não têm conhecimento, né? Não há conhecimento ainda. Hoje já se estuda, já se sabe muito. Mesmo assim, a gente tem muitos profissionais. Estamos muito atrasados. Muito nisso. ainda. Muito. E aí, há muito capacitismo, a gente vê em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Na família, começa na família. Às vezes, os próprios pais não aceitam. A própria mãe não aceita. Essa que, às vezes, é abandonada pelo marido e fica sozinha com o filho. Às vezes, nem ela aceita. Né? Outras vezes o pai, o genitor e os familiares, essa criança deixa de ser convidada para as festinhas, e aí nas escolas também as festinhas dos amiguinhos ela não é convidada, não participa, se tem um desfile essa criança não pode participar, né? Uma amiga minha relatou esses dias na questão da igreja, as crianças foram montar uma atividade, uma peça na igreja, o filho dela, por ser autista, não pôde, já foi tido como alguém que não teria condições de entender, de decorar. Então, assim, essa pessoa já é subjugada. É isso que eu ia falar. Ou já é considerada de maneira inferior. Né? Eu passei muito por isso com um filho meu, que num colégio federal, até você estava presente quando eu fiz esse relato. Acredito que os meus relatos também possam ter até te ajudado nesse contexto, né? Ele foi considerado uma pessoa que atrapalhava, que era um problema, foi perseguido. E aí eu tive que, como aquela galinha que protege os pintinhos, colocá-lo numa escola pública, acompanhar, ajudar, porque não tinha suporte. A gente sabe que principalmente a escola estadual não oferece, não tem. E aí eu que ajudei, eu que orientei, tendo que me virar entre casa, família, marido, os outros filhos e tudo mais. E coloquei ele para fazer o Enem, porque ele já não queria mais estudar. Legal. E ele fez o Enem, eu fiz o Enem com ele e passamos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vamos fazer a matrícula depois de amanhã. Matrícula não, inscrição em disciplinas. Olha que coisa mais Que linda. bênção. Entendeu? Olha, tá Mas vendo? então, a gente acaba tendo que se virar. Mas isso tudo cansa, porque a gente não vai ser jovem para sempre. A gente quer vozes como as de vocês, Sim. que são pessoas que estão aí caminhando junto com a gente, que estão enxergando o problema e que estão querendo se envolver. De fato. De alguma forma, fazer algo para ajudar a transformar o entorno de vocês, a vida e a família dessas pessoas que vivenciam isso, né? Então, a gente tem que ficar de olho no horário, porque senão a gente fala muito. Então, eu quero conduzir um pouco, de repente, o nosso bate-papo também para essa questão das ações. E aí, como você tocou no tema da marchinha,
né? Eu vou te dar a oportunidade para você falar também um pouco sobre a marchinha e a gente discorrer então um pouco sobre esse assunto e até sobre o que você colocou também com a questão da inclusão. Isso. Com a questão da inclusão, que esse ano a marchinha tem essa proposta da inclusão, não apenas da pessoa com espectro autista, mas das pessoas com deficiência, que a gente, né, já conversou sobre isso. Eu vou estar te ajudando no que você precisar, para que a gente possa acolher de maneira mais adequada a maior quantidade de crianças e adolescentes e todas as pessoas que quiserem, desejarem estar ali. Então, já me coloca à disposição também. Opa, então, aí, que beleza. Situações, se a gente não estiver em sociedade, independente dos espaços que a gente esteja, se a gente não tiver empatia com o outro, acho que a caminhada da gente não tem sentido, né? Porque quando a gente para pensar em todas as dificuldades que nós lidamos diariamente com as nossas profissões, com as questões que nós temos para enfrentar, mas a gente não tiver um olhar para o outro, eu acho que não faz sentido, né, na vida, porque tudo é um retorno. E o que a gente espera de uma sociedade? Uma sociedade inclusiva, uma sociedade humana, uma sociedade que respeite o outro, né? Então, se a gente faz isso com quem está próximo, acho que a gente já vai conseguindo dar mais um passo, né? Esses grupos que vão se organizando, que vão criando espaços e trazendo outras pessoas que estavam à margem, porque na realidade é isso que a gente sempre fala, né? O estar à margem é você não dar oportunidade, né? E para dar oportunidade você tem que conhecer. Nós vamos errar, mas quem está lá vai nos ajudar a mudar. Mas o importante é você ter empatia. O importante é você se colocar para estar junto, né? Então, eu estava olhando aqui e ainda gostei disso. Pode isso, dona Déia? E você falou uma coisa muito importante, porque você está falando realmente de se colocar no lugar do outro e de fazer por ter empatia. Porque, lamentavelmente, ainda mais nos dias de hoje, nesse tempo específico em que a gente está vivendo, surgem pessoas também com o discurso com tantas intenções. Se aproveita do com todo tipo de intenção. Exatamente. Né? Mas não sabe nem o que geraria outro podcast, tá? Só esse tema. Isso aí. Porque o que tem de pessoas recebendo diagnóstico, inclusive de autista, e que a gente, né, não vai questionar, e o parecer médico que teria que ser um outro médico. Mas, enfim, voltando ao que a gente estava falando, fala um pouquinho sobre a Marcha para Jesus, sobre a proposta, sobre o que como é que está essa organização, e já recebendo aí, já super apoio. Já estamos premiadas aqui hoje, né? Tá mais um braço aqui, uma mão amiga aqui nos ajudando. O que acontece? A Marchinha, ela, como eu já falei, ela existe há mais de 15 anos, nasceu de um sonho de Deus, né? Vamos dizer assim, de um projeto de ajuda a crianças em estado de vulnerabilidade. Essa era a proposta. Eu sempre fui missionária de um campo de missões urbanas e voltado para comunidades. Então, eu achava um absurdo, isso desde nova, desde criança, menina, eu achava um absurdo eu estar naquela região, levando a palavra de Deus, a qual eu assim creio, acredito, né? Mas sem nada na mão, somente com a palavra e o brinquedinho e as coisas. E aquilo foi me causando um frisson, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trazer um recurso, eu tenho que trazer uma certidão de nascimento para essas crianças, eu tenho que fazer algo de transformação, né? E isso ainda não veio nem a inclusão, eu estava vendo ali o que os meus olhos estavam enxergando naturalmente ali, né? E ali foi nascendo esse projeto da Marchinha, que virou lei municipal, virou lei estadual. Estamos agora em Brasília, a partir do mês de agosto, em discussão no Congresso, para que se torne data nacional da Marchinha para Jesus, porque isso foi a forma que eu, aqui pequenininha, entendi que eu poderia chamar a atenção de uma sociedade para o universo infantil. Sem dúvida. No todo. Isso aí você vai conseguir trazer todos os tipos de situações. Todas. A vulnerabilidade, ela vai passar pelo abuso de crianças e adolescentes, vai passar por todas as situações de crianças de abandono, de relações dentro das famílias que são... Infelizmente, muitas vezes é dentro dessas famílias que todo esse abandono e toda essa violência acontece. São omissas, enfim. Então, assim, é algo muito, muito impactante, né? Sim. E a gente começou com a lei do município, né? Chamando a atenção,
Depois virou a lei do Estado, que é o segundo sábado de setembro. Também comemoramos isso, chamamos a atenção para esse dia, mas eu pensava assim, tem que ter algo mais. Certo. A gente tem que ir para Brasília, porque ainda está pouco. Ainda não estão enxergando as Exato. nossas crianças como deveria. Aí foi para o Congresso, ficou lá tramitando. Enquanto isso, eu voltei na Câmara Municipal com o trabalho de conselheira tutelar que me deu essa base, né, de trabalhar uma pasta de uma comissão permanente de combate à pedofilia. Eu consegui trazer isso, chamar a atenção dos 29 vereadores daquele momento, foi 2020. Eles foram unânimes, né, em aprovar a comissão. Então, nós temos aqui no nosso município a primeira comissão permanente de combate à pedofilia do Estado. Né? Ou seja, nunca em nenhum município do estado do Rio nós tínhamos essa comissão, gente. E então, ela assim, tem atuado, você sabe o nome dos vereadores e tal, porque porque o nosso trabalho é até um pouco parecido, né? Eu também estou no comitê da primeira infância, conversei com você sobre isso. E é interessante como é que nada acontece por acaso, né, Andréia? Nada acontece por acaso. E quando é de Deus, realmente, né? Verdade. Você não vê uma pessoa que é um anjo também, É. que é uma pessoa boníssima, independente até da capacidade profissional, que a gente também não discute, mas é o que ela mesma se coloca falou, à disposição. não basta você ter qualificação e não olhar para o outro. Sim. Né? Então, assim, você vê como é que essa rede do bem ela vai se construindo. Apesar de tudo que vai se levantando à nossa volta, a gente alcança isso já as vem de pessoas muito do tempo, bem. né? Assim como ela, eu também Exato. venho eu sou católica, mas sempre atuei dentro desde muitos anos, né? Em grupos jovens, em trabalhos voluntários. Fazendo bem, sim. Laninha da mesma forma, e não é à toa que de anos e anos a gente já caminha juntos nessa estrada. Antes mesmo de eu ser advogada, antes mesmo de Laninha. Antes de conhecer o adolescente. Então, assim, vocês já faziam bem. A gente isso se conheceu adolescente. Acho que deixa quieto o tempo. Então, assim como você, essa sua sensibilidade dentro de um ambiente que para você só aquilo não bastava, esse incômodo é que de fato faz com que isso vá virar esse trabalho maravilhoso que você desenvolveu. Mas isso precisou o quê? Que você, para além de fazer algo, estar ali, que algo tocasse em você e dissesse assim, tá muito pouco. Exato. Sim. Essa é a sensação de estar pouco, né? Porque, de fato, por mais que a gente faça, ainda é pouco, mas a gente tem que começar. Alguém tem que fazer. Tem que fazer em algum lugar. E assim, eu lembro que no início, não sei se aconteceu isso contigo ou contigo, mas no início falavam assim, lá vai a doidinha, né? Lá vai a louca. Não, todo mundo aqui é 220, né? Mais ou menos. Porque é igual a ela, a minha e você. Diz assim, como é que vocês conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falei, a gente só faz quando a gente acredita. Ou que a gente tem, de fato, a intenção de fazer mudança. Porque o nosso tempo também, nosso dia tem 24 horas. Pior ainda, que já disseram que eu não faço nada na vida. Porque eu só faço isso. Mas não sabem que eu só faço isso, porque eu não faço só isso, né? Exatamente. Eu tenho todo o meu transcorrer. Então, assim, Sabe só que eu vi voltando. outro dia que Deus, quando chama, ele não chama os desocupados. Você já ouviu uma pregação sobre isso? A Bíblia está falando tudo sobre isso. Deus não chama quem está à toa. Os discípulos estavam todos trabalhando quando Jesus chamou. Trabalho exatamente para quem já está atolado. Você dentro do conselho, né, enquanto conselheira tutelar, enquanto atuante, você já vai concluir. A doutora Lívia, dentro da advocacia, que ela vai ter oportunidade também de falar sobre isso, que a pessoa também sempre quer mais. Isso. Né? Claro que assim, ela não vai fugir ao que a lei propõe, mas a gente sempre tem como estabelecer marcos melhores, né? E aí ela também já vai poder falar sobre isso, mas conclui com relação à Marchinha. E aí, olhando esse viés, a gente já se sente um pouco vitoriosa quando coloca uma comissão permanente de combate à pedofilia. E aí você me pergunta como é que está essa comissão? Também é uma pergunta que eu faço, né, à população, porque assim, eu sou uma andorinha só, não faz. Precisa de outras pessoas. Nós já temos uma comissão. Nós já vamos ter outras missões. Já temos uma comissão. Eu falei isso com ela sobre isso. Eu preciso que tenha grupos, igrejas, comunidades afro, igrejas pastorais. Tem que incomodar
Para além que elas disso, vão. nós temos o judiciário, nós temos a O DEAN, MP, nós temos o Ministério entendeu? Público. É preciso que eles vão lá assim, saber a o que DEAN, está acontecendo. inclusive, não sei se a doutora Fernanda sabe que existe essa comissão, sabe? Ela sabe porque eu já perguntei muito a cabecinha dela. Então, por quê? Porque ela é uma das grandes defensoras. Quantas quadrilhas de pedófilos ela já prendeu? Quantas investigações acontecem periodicamente nessa situação de pedofilia? Então, assim, é alguém que, de fato, vai estar o tempo todo que se precisar. Né? E é uma coisa, é uma luta minha, porque assim, eu preciso entender, eu volto na estatística. Assim como eu sempre quis saber qual era a estatística da inclusão da pessoa com espectro autista, que eu eu saí do Conselho Tutelar sem saber disso. E a gente não tem uma estatística atual, tá? Mas eu vou até depois falar sobre isso. Foi uma das propostas, inclusive, da 5ª Conferência Nacional. Mas você ainda tem uma estatística antiga, correto? Sim, de 2010. De 2010. Não era de 3.000 e alguma coisa, Elaine? De 2010. Não, mas a estatística... de qual? Não, a estatística, ela é do censo ainda de 2010. E se eu disser para você... Não, e se eu disser para você que nós não temos estatísticas de quantas crianças, quantas meninas são abusadas periodicamente aqui no nosso município? E qual é a região que popularmente se diz que é o 4º distrito, né, que é Xerém? Se diz que popularmente a região que mais violenta crianças no município é Xerém, é a 4º distrito, Xerém. Mas tem isso estatisticamente no papel? Não temos. Então é leviano eu falar. Você entende? Eu não posso eu não posso fazer uma palestra hoje para orientar pessoas e para provocar. Você tem que se eu não tenho um dado concreto. E como que a gente faz? Então, nessa data... Porque você não tem fonte. Exatamente. Então, assim, foi a estratégia que eu arrumei. Assim, que eu arrumei, não. Foi a estratégia que Deus me deu. Tipo assim, vamos chamar atenção numa data. E nessa data, criar as políticas públicas que façam valer a pena esse negócio aí. Que obrigue as pessoas a me dar estatística, me dar relatórios. Existe, eu acho importante. Você sabe que todo ano tem. Porque entre essas crianças vítimas de violência, nós não temos pessoas com deficiência também. Pode falar. O que mais tem? Não, porque tem. O Ministério Público faz sempre o mapa da violência, né? Contra a mulher, tem tudo isso. Dentro dessa estatística, desse mapa da violência, tem muitas outras avaliações. Seria importante, de repente, trazer à tona que fizesse essa inclusão específica quando houvesse essa avaliação desse mapa estatístico. Acredito que ali até tenha a questão das meninas no estado do Rio de Janeiro. Não tem no município aqui especificamente, né? A gente vai ter um dado da violência contra a mulher incluindo meninas e adolescentes, né? E não vamos deixar de fora as pessoas idosas, porque muitas são violentadas e as pessoas não têm noção de quanto a pessoa idosa vem sofrendo também. Que a vulnerabilidade de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa idosa passa a ser a mesma. Sim. Porque em muitas situações elas passam por todas essas questões de humilhação, de uma violência física, de uma violência patrimonial, de uma violência emocional, psicológica o tempo todo. E sexual também. Sexual também. E as pessoas não se dão conta. Então, dentro desse mapa que o MP faz anualmente, vale a pena a gente ter esse olhar, né? E tentar esmiuçar isso já com mais detalhes. Ou usar um formato para que isso aconteça no município. Sim. Um mapa da violência no município, entrando através dessas vias, dessas ações, dessas comissões permanentes, dos conselhos, né? Nem que a gente tenha que tentar munir a comissão, né? Porque muitas vezes o que acontece? Sim, a gente tem que munir a comissão, não é verdade? Não, então, assim, pensando nessas falhas, né, que existem, e numa falha também, que eu também me vejo numa falha pessoal, porque só fui atentar para o fato da inclusão do tempo de conselheira para cá. Ou seja, eu vivi uma vida toda olhando a criança no geral, no todo, mas não pontuando as situações. E aí essa situação como me veio também um caso que eu me recordo muito dentro do conselho, de um menino
que todo mundo achava que era um problema sério, vivia de instituição para instituição, fugia, e ele sempre falava que ele estava sendo abusado. E ninguém acreditava ninguém ouvia. Até que parou no meu plantão. E eu fui levá-lo até o local onde ele estava, né? E quando eu cheguei lá, ele, com muita força, que ele era um menino que já estava ficando quase no meu tamanho, mais novo, com 12 anos, mas muita força mesmo. E eu, amigo, né, você tem que entrar e tal, tentando, mas eu querendo entender também o lado da instituição. O que aquela instituição estava fazendo? Porque aquele menino não queria entrar de jeito nenhum, né? E ele acabou falando para mim, olha, tia, me leva para sua casa, mas que eu fico quietinho, mas não me leva para esse lugar, porque 3 meninos abusam de mim aqui dentro. 3 homens abusam de mim. Ele falou assim, começou assim. E aí eu fiquei pensando naquilo e entrego, não entrego, né? É uma angústia. Porque aí não sabe o que faz, né? Não. Você tem que cumprir o papel, mas ao mesmo tempo tem que proteger a criança. Mas aí eu optei por ter mais um trabalho, porque geralmente elas não... quem está no ramo, assim, quem não está de verdade, não gosta de ter todo esse trabalho que eu tive, né? Sim. Não vamos falar de nome não, mas assim, quem não está... E aí, o que eu fiz? Eu voltei com o menino, eu transgredi uma lei, vamos dizer. Eu voltei com o menino, mas fui direto na infância, né? E chamei a juíza, que estava de plantão, e falei, olha, não é o procedimento, mas eu preciso que esse menino seja ouvido. Eu preciso que ele não posso deixar ele numa instituição que ele diz o tempo todo que ele está sendo abusado. Eu vou violentar a mim mesma se eu fizer isso. Aí é onde eu falo, entra a questão da humanidade. Não, né? eu não consegui. Você simplesmente cumprir a lei e se livrar de um problema é muito simples. Sim, é o que mais fazem, tá? É muito simples. Sim, eu sei porque eu trabalhei na Fundação para a Infância e Adolescência. Garantiu o salário 10 do anos, mês, né? Né? E a gente trabalhava com uma equipe multidisciplinar e alguns dos programas que eu coordenei era um projeto chamado Escola de Paz, e nós trabalhávamos com menores que cumpriam medidas socioeducativas, e a gente lidava com essas famílias. Então, a gente sabe muito bem como é que todo esse contexto funciona, né? Era o mesmo caso, os psicólogos, os assistentes sociais ficavam numa angústia. Exatamente. Não, e aí você chega para o Estado, porque ali a gente tem... a gente diz Estado, porque é toda a estrutura. Não, e aí... Nada. Não, mas isso não acontece. Exatamente. Não, é um menino rebelde, não. Mas não é por conta dessa minha atitude, né, a de ir contra o sistema e ficar lá pela madrugada, enfim, lutando por aquele menino ali, foi que o Ministério Público acordou. Conseguiu, ouviu. Eu quero dizer a você que hoje o Estado, o município paga. Ele foi indenizado por conta dessa minha atitude. Então, assim, né, eu fiz o município pagar, né? Parabéns. Por conta disso. As pessoas responsáveis foram embora, foram mandadas embora, porque para mim tinham que ter sido presas. Lógico, exatamente. Mas assim, nós vamos entrar aqui daqui a pouco. Até eu tô sendo ameaçada de morte por causa disso. É verdade. Estamos num público aqui, então não vamos falar que nada. Mas assim, por conta dessa ação, que não convém aqui dizer como que foi todo o trâmite, mas hoje, até o dia de hoje, o município paga, porque ele, apesar de não ser mais menor, ele continua com as situações dele de espectro autista. Ele precisa de recurso. Ele continua sendo um menino. E ele tinha diagnóstico, né? Eu provei que ele tinha todos os diagnósticos. Eu tive que provar isso. Que ele não era usuário de droga, ele não era maluco, igual falavam, entendeu? Ele não era isso e aquilo. A mãe não queria saber do menino, mas parou em mim. Parou no meu plantão. Eu falava isso muito assim, chegou no meu plantão, já era. É muito angustiante. Que bom, né, que a gente tem pessoas assim, comprometidas. Parabéns, assim, por essa decisão, né, que salvou uma vida. Salvou uma vida, né? E a gente precisa realmente de pessoas assim, atuando e trazendo ideias, trazendo propostas, ajudando realmente na transformação dessa sociedade que a gente vive. Queria passar para a doutora Lívia, porque ela certamente tem alguma coisa para acrescentar com relação a isso. O que a gente para pensar, e muitos dizem assim, mas uma mãe, um pai não praticam, né, determinadas
situações com uma criança, com um adolescente, e a gente sabe que existe toda uma reprodução histórica na vida dessas pessoas, né? Muitas vezes elas reproduzem muito daquilo que elas vivenciaram, e quando isso é refletido, né, numa criança, num adolescente, que ela não sabe lidar, ela desconta. Essa que é a realidade, né? Ela acaba deixando de se... ou se coloca numa situação como aquela, porque já é extremamente desgastada e não consegue dar conta. Porém, a gente não pode, apesar de entender que existem mazelas pessoais, né, nos adultos e os problemas que eles vivenciaram, que se reproduzem nessas crianças e nesses adolescentes. Eles precisam de proteção. Então, quando há essa ausência, se você não tem um olhar como o seu, a Leninha como o dela, eu como o meu, ou tantas outras pessoas que não se omitem, porque a omissão também é crime, a gente tem que deixar isso muito claro. Acontece porque a gente diz, né, na violência doméstica, em briga de marido, mulher não se mete, a colher se mete. Você não precisa declaradamente falar que é você, mas você pode denunciar e evitar que um feminicídio ocorra. É a mesma coisa os maus tratos com crianças e adolescentes. Os abusos, todas essas situações. Se você sabe de alguém próximo, mas ela é mãe. Não, mas ela é mãe, ela não pode fazer tudo o que ela quiser com ele. Ele é pai, mas ele não pode fazer tudo o que ele quiser com ele. Hoje as crianças não têm educação. A gente escuta muito isso às vezes. Não tem mãe? Não tem pai? E o que passa dentro dessa vida, dessa família? Alguém já investigou a situação daquela criança? Não tem limite. Alguém já procurou saber como foi a sua oitiva? Como foi o seu olhar diferenciado quando ele diz ali eu não entro? Então, porque às vezes você tem um ambiente que aparentemente é um ambiente normal, sadio. Inocente. Né? Na escola, minha irmã é diretora de uma escola estadual há pouco tempo. E lá é onde eu digo que as escolas precisam estar muito preparadas, porque às vezes essa criança, esse adolescente, não tem ninguém que ela possa falar, a escola é o canal. Sim. É a professora que ele tem acesso, que ele tem confiança, é alguém da direção, é alguém até uma inspetora escolar, que eles têm afinidade, que eles conseguem falar. E quantos casos de abuso e de assédio? E recentemente teve um que eu entrei em contato com a doutora Fernanda, que passou pelo conselho tutelar, mas estava demorando demais. Eu tive que entrar em contato com ela, pedir que ela provocasse o conselho tutelar. Só assim conseguiu resolver e o avô foi preso. E a avó era conivente e a mãe era conivente, porque a mãe sofreu abuso do pai. Então ela achava normal que as filhas passassem pela mesma coisa. E ela não queria, Por quê? Porque financeiramente era esse avô que mantinha toda a família. Então, assim... Muito natural isso. São situações extremamente... que deixa a gente no chão. Complexas e revoltantes até ao mesmo tempo, trabalhando, atuando como advogada em muitas situações, é o nosso lado de mãe, de humano, de perceber o quanto essas crianças... E aí, olha a preocupação dessa adolescente quando ela fez a denúncia na escola. Ela tinha uma irmã autista de 5 aninhos. E ela disse, meu avô tentou comigo, ele abusava de mim, mas não conseguiu fazer penetração. Porém, ele já está tentando fazer com a minha irmãzinha, que é autista. E eu não quero que ela passe pelo que eu passei. E ela nunca vai falar, né? A autista não vai falar. Depende. Existem e os o cuidado níveis de suporte, né? Então, autista nível de suporte 1, ele verbaliza, e aí tem uma comunicação, né? Mais consegue fácil, se né? comunicar. Tem, claro, todas as suas questões, porque tem a dificuldade de interação, vai ter algumas dificuldades de socialização, mas consegue falar. Às vezes pode não entender o que está acontecendo, ainda mais que é uma criança de 5 anos. E o detalhe, nesse caso, o pai não sabia, porque a mãe omitia. Ele saía para trabalhar, ela saía para trabalhar. Na escola, foram que as diretoras sentadas contaram, e a filha, tudo na frente, porque a mãe não deixava ela falar. Porque aí ela dizia assim, mas ele é bom. O pai descobriu na escola? Na escola. Porque a filha não falava com ele, porque a mãe dizia, se você falar para ele, ele vai brigar comigo, a gente vai perder a ajuda do seu avô, a gente vai perder isso, vai perder aquilo. Então ela... Só que chegou no limite que ela não conseguiu mais. Porque o próprio avô tinha um tio que era quase da idade dela. E dizia para ela o seguinte, vai treinando com ele,
para depois ele absurdo, ter o né? caminho aberto. São coisas Não é que mole você não, fica Vilta. estarrecida. E você... Eu não dormi. E a escola também, Meu enquanto Deus. isso não se foi solucionado, ninguém dormia. É. Resultado, a guarda foi pro pai, as duas estão com o pai, com a avó paterna, ela perdeu a guarda, o avô está preso e a avó também, por ser conivente, também está respondendo. Enfim, é algo, assim, que a gente para pensar, que mundo, né? Choca a gente, né? De uma E maneira... aí você diz assim, porque muita gente, óbvio que a gente já avançou muito em matéria de divulgação, de legislação, né? A gente já avançou, mas a gente precisa que isso seja colocado em prática. E esses espaços como esse hoje, de falar sobre isso, de alertar os sinais que esse adolescente, essa criança dão. Inclusive, Né? a marchinha, a partir do ano que vem, não esse ano mais, porque esse ano é um ano muito conturbado, né? A gente deixou para o ano que vem. A marchinha ela vai estar em todas as escolas municipais, pelo menos desse município, com uma cartilha, Que bom. informando as meninas, sabe? Isso. Da condição que elas têm de procurar ajuda Isso é enquanto elas importantíssimo. puderem. Porque as meninas, elas não têm. também, tá? As Porque meninas os meninos também. também passam, como Passam foi o caso por- do seu como foi o desse menino lá. adolescente, Exatamente. né? E assim, e também nessa cartilha a gente está. Aí entra a inclusão, novamente. Porque, como de um tempo para cá eu tenho esse olhar, eu já quero colocar na cartilha também a questão de quem tem condições de denunciar, prestar atenção em quem está nessa situação de inclusão, para denunciar também. Porque muitas vezes você falou, uns conseguem verbalizar, outros não conseguem. Sim. No caso dela, a maiorzinha se preocupou com a menor. Porque a menor, ela se preocupou, a menor não vai denunciar. A menor está Sim, vulnerável. 5 anos, Está mais exatamente. vulnerável Embora que ela eu. fosse criança, né? Com 12 Né? anos ou 13, Isso mas aí. conseguiu Ela falar. estava, acho que, ia fazer 14, parece. E mas aí, preocupada com a irmã. É por isso que este ano a gente está colocando o tema foco de inclusão na marchinha. Para que assim, acabe de vez assim, com qualquer tipo de acepção, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de não enxergar uma realidade que existe, que está no meio de nós, e que isso também entra em pauta nas nossas brigas em Brasília. Sim, e eu comentei com você, né? Que está sendo... existe o comitê, né? Da primeira infância. É, a Sim, nossa representante do município, é a única em É Brasília. a Que única. orgulho, né? E Com tem certeza. o Comitê da Primeira Infância. A gente está construindo também um documento. Até eu comentei com você na próxima reunião. Eu vou falar sobre Sim. essa questão da gente propor esse levantamento, né? Isso. Esse dado estatístico, porque Não infelizmente a gente sabe que até bebê sofre abuso. Sim. São os mais vulneráveis. Nossa. Né? Mas assim, ele não vai atender completamente, porque a gente está falando só de primeira infância. Mas eu acho que é um primeiro passo, Sim. você dividir por etapas. Sim. E continuar buscando isso, que eu acho que a gente tem muito o que fazer. Você quer ver? Os hospitais são um bom caminho Sim, Também. para nos dar essa estatística, nos dar esse hospitais, relato. CRAS, escolas. Porque Escolas, muitas sim. vezes, como é o caso dessa menina, pode não ter ido ao hospital, mas a escola percebeu. Porque a escola percebe muita coisa, os orientadores educacionais, os próprios professores e os CRAs, né? Porque, assim, na assistência social, no momento da entrevista, ela capta muitas situações também, né? Às vezes o filho vai, você tem que levar, enfim. Então, são locais onde essa pesquisa também pode acontecer. E eu acho que esses centros de referências, né? Assim, esses núcleos e polos já poderiam também Eu fornecer penso que esse deveria tipo de dado. existir um protocolo que tivesse que ser cumprido por todas essas instituições. Exatamente. Menina, Até porque na saúde até existe. Ai, mas- meu Deus, eu tô- Mas a É gente... utopia, né? Não é utopia, não. Ela está falando uma coisa que eu tentei fazer dentro do conselho. Eu tentei criar o protocolo Sim, junto eu com sei os que é difícil. conselheiros. Eu toquei no assunto porque eu sei que é difícil. Mas assim, Então a gente... fazer 30 conselheiros entenderem, né, que esse protocolo é necessário, é Sim. viável. Se eu conseguir fazer 5 entenderem isso, foi muito, na minha gestão. E depois que eu saí, nem os que entraram conseguiram fazer mais que nenhum entendesse. Você entendeu? Sim, e como? Porque isso é muito louco. E como? Porque a gente vive situações parecidas também. Isso é né? Você muito vê, louco. A gente tá naquela estrada,
né, Isso buscam que um ela está falando é primordial. Exatamente. E você vê que tem pessoas que teoricamente estão na mesma estrada que você com o mesmo objetivo, mas na verdade não é o mesmo objetivo. Tá não. Entendeu? Então, Eu queria assim, até te perguntar o seguinte: a gente está falando das crianças autistas, mas numa grande maioria, não sei se eu posso estar falando até se é maioria ou não, mas eu sei que algumas das crianças autistas, elas vêm com outras associações de outras, ou uma síndrome de Down, ou uma outra, ou uma esquizofrenia. Sim. E eu são falo as chamadas comorbidades. Isso, são comorbidades, né? Então, eu gostaria até que você falasse sobre isso, até para esse trabalho, porque às vezes só a criança autista, na inclusão da escola, alguns acham tranquilo. Se ela tem outro tipo de síndrome associada ou comorbidade associada, acho que as dificuldades vão ficando cada vez maiores. Sim, né? E essa dificuldade, na verdade, ela já vem desde o diagnóstico, porque a gente não tem, ainda hoje, médicos e profissionais, sejam terapeutas, né, equipe multidisciplinar, preparada para fechar esse diagnóstico quando há associação, quando há comorbidade. Quando a criança ou adolescente, enfim, apresenta somente as características do transtorno do espectro autista ou de algum outro transtorno específico, né? Então, é mais fácil o fechamento desse diagnóstico. Mas você tem, sim, um autista que tem síndrome de Down ou vice-versa, uma criança com síndrome de Down que também está no espectro autista. Porque às vezes ele nasce, você observa a síndrome de Down e conforme vai crescendo é que você vai percebendo a dificuldade na socialização. E aí tem todas as questões, porque você sabe que a pessoa com síndrome de Down também desenvolve problemas cardíacos, e aí tem outros fatores, né? Então você pode ter, sim, um autista também com TDAH, você pode ter um autista com TOD, né? Que ele tem o transtorno positivo desafiador. Então, é muito complicado, porque muitas vezes não se tem um diagnóstico e às vezes você chega mesmo a achar que ele não é autista porque você só pensa no espectro, só pensa no autismo. Não, ele não é autista, olha só o que ele está fazendo. E aí ele pode sim ter um quadro de TEA associado a uma comorbidade. Sim. Então, esse é um ponto extremamente importante, que mais uma coisa que daria um podcast inteiro. Isso aí. Né? Que daria tô aqui, tô de olho no nosso horário, porque assim, o assunto é tão bom, né? E a gente teria muitas coisas para falar. Mas assim... não se esgota nunca, né? Não. A gente, é algo que a gente provoca, né? Que como é o que ela faz, ela também o que ela faz é uma provocação na sociedade e tem que ser assim. Exatamente. É o que você faz, é o que a gente tenta fazer, dando um mínimo mesmo que seja da nossa contribuição. Mas não se esgota nunca, exatamente, né? E eu queria aproveitar e falar também para vocês, né? Alguns dos resultados que a gente teve na Conferência Nacional, o presidente assinou alguns documentos importantes. Um deles foi a criação de um banco de dados, de um cadastro nacional para registro das pessoas com deficiência. Então, era algo que a gente também já solicitava. A questão da realização de um censo também, que foi uma das propostas, foi um documento também assinado. A avaliação... Aí a gente vai ter a estatística. Exatamente. A avaliação biopsicossocial, que é quando a gente fala exatamente dessas questões, você não tem só aquela avaliação para verificar a deficiência, mas você avalia todo o contexto. Por que a gente sempre bateu nessa tecla? Porque a situação, por exemplo, vamos falar de uma pessoa autista, tá? Você tem um autista que nasce numa comunidade, filho de pais separados, né? Ou que é adotado por pessoas que também do mesmo sexo. Vamos trazer essa realidade porque a gente sabe que acontece? Sim, claro. Que já são pessoas também vistas de maneira diferente pela sociedade, sim, mas a situação pode existir. Então, você imagina uma criança que é autista, que é um filho adotivo de um casamento homossexual, porque existe, né? Como a gente estava falando. É homoafetivo. E você imagina homoafetivo. Isso. Tá vendo só? A gente vai aprendendo também, é verdade. E você contrasta a situação desse autista em fase de investigação de diagnóstico com um autista, por exemplo, filho de um empresário que mora na Barra da Tijuca, que tem acesso aos melhores tratamentos. Não é igual. Não é nem um pouco. Mas a avaliação não fazia essa distinção, a você gente entende? tem um caso desse na mídia,
tá? Não vamos falar o nome. Exatamente. Tá? Que não me representa. Ela nasceu com a inclusão aí, com a situação de espectro autista. Não sei qual é o nível, não sei qual é o grau, mas nasceu. Exatamente. Só que a família, assim, põe ao invés de levantar a bandeira, usar a mídia para poder defender a causa, exatamente. Completou 12 anos, fez logo uma cirurgia, completou 13, fez outra, com 15, ela tá com a carinha, entendeu? Não é assim. Tem outras situações mesmo do espectro autista. O atendimento do filho é feito fora do país, terapias internacionais. Então, assim, a avaliação biopsicossocial, ela vem tentar acabar com essas distorções. E ela, inclusive, vai abordar as crianças em situação de rua. Que nem é contabilizado, que não né? São contabilizadas. Então, essas, outro aspecto que nós conseguimos também essa aprovação em Brasília. Essas são então, mais invisibilizadas ainda. Foi uma vitória que nós conseguimos também em Brasília, que nos causou comoção, porque a gente chorou quando o presidente assinou isso, não tem como, né? Sim. Entre outros, né? Mas assim, não tem como, porque é muita coisa. Da conferência, tiver que falar, vai ser um terceiro podcast. 3 minutos, Laninha. Exatamente. Estou de olho no tempo. Vou passar a palavra agora para que a gente possa fazer as considerações finais. Andréia, você tem aí 1 minutinho, né? Tá bom, olha que emocionante. Eu tenho 1 minuto para falar. Aninha, eu quero agradecer, né, a oportunidade que você está me dando aqui também nessa programação, de ter sido convidada para estar aqui, né, e falar do tema. Lembrar a todos que estão nos assistindo, isso fica gravado, então você pode retornar para assistir. Dia 28 de setembro, todo mundo junto, em Duque de Caxias, no Teatro Raul Cortez, para esse ato público, né, de clamor pelo município, mas não é pelo município. Agora não é nem pelo Estado, agora é pela nação. Nós precisamos ter o máximo de número. A expectativa dos organizadores é de 5.000 crianças. Né? Eu acho que é um bom número para chamar a atenção do Congresso Nacional. Com certeza. Né? Então, nós cremos, nós acreditamos que nós vamos alcançar esses objetivos para que isso torne realmente, chame a atenção da população e, a partir daí, a gente começar uma nova caminhada, né, de discussões, incluindo todos os temas das crianças. A partir desse momento, e o tema da marchinha todas as crianças são nossas crianças. Esse é o tema da marchinha. Então, convido todo mundo aí. Ótimo. Você tem... Estaremos lá. Vocês têm esse material de distribuição? Temos, digital, a gente manda. Agora eu vou cortar vocês, vou passar a palavra para a doutora Lívia também, falar suas últimas palavras aqui do programa, né? Que está acabando. Mas acho que a gente vai ter que ter parte 2, hein? Vamos sim. Percebeu? 3, 4. Não é? Vamos lá, doutora Lívia. Eu só quero agradecer a oportunidade, né? De vir aqui conhecer a Andréia, né? Conhecer esse trabalho, esse projeto maravilhoso. E acho que a gente pode fazer a nossa parte, né? Não só na divulgação, mas como a Laninha está falando, a gente tem que multiplicar, né? Transformar cada vez mais pessoas próximas a nós. E dizer que eu estou sempre à disposição. A Laninha sabe disso, né? Ela de vez em quando fala, Lívia, eu sei que você não tem como ouvir agora, mas você ouve depois. A hora que eu posso, eu ouço. Pode ser a hora que for, eu respondo em algum momento do meu dia ou da minha madrugada, quando eu tenho tempo de olhar o WhatsApp. Eu não deixo as pessoas sem resposta, porque eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Ainda que eu possa dizer, agora não dá, mas eu tenho que dar o retorno. Eu acho que as pessoas merecem isso, né? Tantos momentos que a gente precisa das pessoas, a gente tem esse retorno. Então, eu acho que a nossa parte é fazer exatamente isso, né? A gente não consegue dar conta de tudo, mas juntos a gente avança. Então, parabéns aí pelo programa, né? Parabéns aí pela sua... participação lá em Brasília, que foi um orgulho para a gente ter você como representante do nosso município. A única representante. E você sabe que eu sou sua fã, então o que você fizer a gente assina embaixo. Muito obrigada aí pela oportunidade. Vamos encerrando por aqui, então, agradecendo a todos aí. Mais uma vez, pode isso, dona Deia, que estará de volta segunda-feira que vem, às 17 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.